ABC da Amazônia. Pessoal, eu sou o Matheus. E eu sou o Márcio. Esperamos que estejam bem. E hoje vamos conversar sobre um trabalho de avaliação ambiental estratégica. Esse trabalho foi feito pela Anne Caroline Malvestio e Marcelo Montano. E ele investiga como a flexibilidade nas regras pode acabar sendo uma verdadeira faca de dois gumes, usando o sistema brasileiro como um estudo de caso. Isso mesmo, Matheus. Vamos entender o que rola quando diretrizes rígidas dão lugar à experimentação total na avaliação ambiental estratégica, pensando até que ponto a flexibilidade de um sistema de avaliação é benéfica ou passa a ser prejudicial. E é interessante que já no título eles mostram isso, uma metáfora do remédio ao veneno. E isso vai depender exclusivamente da dose, né? É, mas por que isso importa tanto? Bom, é porque é um mecanismo fundamental no futuro das grandes infraestruturas e no uso responsável dos recursos públicos, né? Aí, partindo do conceito, a avaliação ambiental estratégica, ou simplesmente AAE, ela é uma ferramenta desenhada para decidir como a gente pensa no desenvolvimento. Além disso, torna-se necessário mudar aquela visão antiga de planejar uma infraestrutura pensando só em como ela pode fazer o menor estrago possível para como ela pode fazer o maior bem possível. E detalhe, isso tem que acontecer logo no início da tomada de decisões. Ante toda a burocracia para construção e orçamentos, tem que adequar as políticas e programas muito antes do projeto sequer existir no papel. E isso é tipo como montar um quebra-cabeças gigante, mas já garantido as peças desde a caixa. Só que, pelo mundo, isso tem um contraste absurdo na forma de como é aplicado. De um lado, tem lugares com sistemas extremamente regulamentados, tipo a União Europeia e o Canadá, com leis obrigatórias e manual de instrução super claros. E do outro lado, tem os sistemas não regulamentados, como o Brasil e o México, que funcionam meio que numa base experimental, que não existe uma legislação específica. E é o que deixa os procedimentos bem flexíveis. Mas aí que tá, Matheus. A grande pergunta que fica é até que ponto essa liberdade toda deixa de ser um grande avanço antes de virar uma enorme dor de cabeça? Então bora ver o que acontece quando a gente joga isso tudo num lugar sem manual padronizado. Nisso, os autores desse trabalho eles pegaram dados de 31 relatórios que foram avaliados no Brasil. E aqui já dá para ver quem é que comanda. Mais da metade das ações estratégicas, exatamente 52%, vem direto das propostas dos governos estaduais. Só os governadores estaduais? Nada. A iniciativa privada aparece num distante segundo lugar, com 23%. Na prática, é o Estado quem está por trás dos planos que vão mudar o uso do solo no país. Mas espera aí, Matheus, aí tem um detalhe muito curioso. Então, quem propõe a ação quase nunca é quem exige a avaliação ambiental? Cara. E apesar dos estados proporem a maioria das obras, a cobrança pelo estudo ambiental costuma vir de fora. É isso mesmo. As agências financiadoras externas, como o Banco Interamericano de Desenvolvimento, pedem uma fatia imensa dessas avaliações. Na verdade, as avaliações muitas das vezes nem nascem de uma vontade genuína de planejar algo melhor, mas acaba sendo meio que um pedágio obrigatório para conseguir liberar o dinheiro do financiamento, sabe? Cara, que doideira. Como será que essa desconexão toda afeta o que realmente rola lá no campo? Bom, os dados do trabalho mostram que 71% das avaliações ficam presas em níveis estratégicos muito baixos. Elas são aplicadas quase que inteiramente em programas e projetos estruturais gigantes,
em vez de focar em políticas amplas. E os setores de alto impacto dominam tudo, com energia levando 32% e transporte levando 26%. Isso quer dizer então que essa ferramenta acaba sendo usada quase como um licenciamento de obras grandes, perdendo de vez então aquela capacidade de guiar o planejamento estratégico de longo prazo? Exatamente, e os dados destacam isso. Essa prática virou só uma forma de apagar incêndio. Literalmente. As motivações para fazer avaliação não são para buscar aquela sustentabilidade idealizada. Cara, é doideira pensar que o pessoal usa essa ferramenta só para facilitar o licenciamento ambiental lá na frente, ou só para cumprir uma lista de exigências dos bancos para garantir os empréstimos. Cara, a flexibilidade aqui serviu mais para contornar a burocracia do que para proteger os ecossistemas e garantir um futuro sustentável de verdade. E os relatórios podem ser impecáveis ou completamente inúteis, dependendo só de quem está pagando a conta ou de qual consultoria foi contratada. Dá para ver um padrão bem claro do que funciona e do que falha. Justificar a necessidade da obra ou propor uma medida imediata para reduzir impactos, maravilha. Os relatórios mandam bem nisso. Mas quando é a longo prazo, meu parceiro, aí a coisa fica feia. Os relatórios falham feio em definir objetivos reais de sustentabilidade, não criam estratégias de monitoramento. E o mais grave, a transparência e a consulta pública são esquecidas. E convenhamos, né? Sem o envolvimento da sociedade e sem monitorar os resultados, aquele plano lindo que estava no papel não vai para frente, não. E aí, trazendo isso para a gente, quem está na linha de frente lidando com tudo isso relata exatamente essa frustração, com frases como: não há espaço para discutir alternativas, ou a resistência das instituições são super comuns. E se essa estrutura toda engessada não deixa a equipe técnica nem sequer debater um plano B ou alternativas mais viáveis, a avaliação perde toda a razão da sua existência. Ou seja, vira só um carimbo caro para dar andamento à obra. Beleza. E o que a gente tira de bom e de ruim de todo esse experimento de flexibilidade extrema que os autores abordam? O principal é que fugir daquela burocracia infinita é ótimo no começo, mas amadurecer e desenvolver o sistema ambiental exige sim uma base bem estruturada e ter objetivos claros e bem definidos logo de cara. Também tem que estabelecer quem faz o quê e cobrar a transparência contínua. É muito importante o equilíbrio da liberdade e a flexibilidade com uma base metodológica firme. Sem isso, a eficiência dessa avaliação sequer existe. Para fechar, a gente viu que, quando não tem regra, a ferramenta até acontece, mas quase sempre falha ao entregar qualquer mudança real no desenvolvimento do país. E sem a dose certa, sem estruturação ou cobrança no longo prazo, será que essa flexibilidade toda é um remédio que só serve para aliviar uma burocracia imediata? Ou será, Matheus, que é um veneno que corrói a sustentabilidade do futuro ambiental? Isso abre porta para novos trabalhos, novos questionamentos e até, quem sabe, novas oportunidades de regulamentação dessa ferramenta. Bom, é isso, galera. Ficamos por aqui. E se você ficou curioso ou entusiasmado com a avaliação ambiental estratégica, você pode conferir esse artigo ou pesquisar esse termo na literatura. Bom, essa é a capa desse artigo. E como o Matheus falou, todas as informações utilizadas para a produção desse vídeo foram retiradas a partir dele. E ele tem como título já traduzido: De remédio a veneno. Quão flexível a avaliação ambiental estratégica pode ser? Lições de um sistema de AAE não regulamentado. Esse artigo foi produzido em 2019.